O grupo Ariguage vai falar sobre o direito penal romano. Não havia em Roma um direito penal o qual estava inserido no direito das obrigações provenientes de delitos. O direito penal romano fazia parte do jus civilis geral. Não havia distinção entre os ramos do direito, mas entre os tipos de delitos. A concepção moderna do direito penal adveio com a evolução do direito público e a noção de crime como ofensa a toda a sociedade. Os delitos privados eram ilícitos que atingiam os cidadãos e seus interesses. Já os delitos públicos eram ilícitos que atingiam diretamente o Estado romano ou suas autoridades, e somente eles eram punidos pelo Estado. Bom, eu vou falar um pouco da natureza dos delitos. A natureza dos delitos ela está separada em delitos públicos e delitos privados. Os delitos públicos consistiam nessa violação da norma jurídica, que para o Estado tinha uma grande importância social, ou seja, o delito público relacionava aos que lesavam a coletividade. Então, quando se fala de delito, logo é mencionado a traição à pátria, a ofensa aos deuses e a ocorrência do risco à segurança pública. E devido à gravidade desses delitos, ocorreu a perseguição. A perseguição foi do poder público aos agentes que ocasionavam esses delitos. E o poder público ele se encarregava de puni-los com uma pena pública que na maioria das vezes consistia na imposição de castigo corporal ou em uma multa arrecadada. E o delito privado, mencionado aqui, ele consiste no prejuízo de pessoas livres, ou seja, no prejuízo seja ao corpo, à honra ou aos bens. E esse delito, ele ocorria justamente pela ausência do Estado, porque o Estado, ele não punia o defensor, não havia uma penalidade para isso, o que levou à vingança. A vingança, ela ocorria de modo sem limite, ou seja, com base no livre-arbítrio, o que leva a gente a falar da evolução do direito de vingança, que é separado em autotutela e o controle da vingança e o período pós-clássico. A autotutela é o quê? É essa vingança sem limites. Então, devido a essa vingança sem limite, estava ocorrendo diversas tragédias. A pessoa fazia algo para outra, fosse uma coisa fútil e era penalizada, né? A vingança ocorria de forma estrondosa, com mortes ou coisas do tipo. Então, teve esse controle da vingança. Esse controle da vingança incluiu o uso do talião, que era a lei que estava dentro da lei das 12 tábuas, que era o olho por olho ou dente por dente, que basicamente pagava na mesma moeda. Então, finalizando, a gente vai para o período pós-clássico, que caiu esse uso de talião, sendo a punição do ofensor pagar ao ofendido um valor monetário proporcional ao delito praticado. Em relação ao surgimento da justiça estatal, observou-se uma evolução progressiva dos delitos privados para os públicos. Houve uma distinção entre esses dois termos. Já durante a época clássica, os delitos estavam previstos apenas nas leis das 12 tábuas. Aí, nesse mesmo período, foi classificado como delito público o falso testemunho e o roubo noturno de colheitas. Quando esses delitos tornam-se públicos, surgem também as ações judiciais punitivas, que funcionavam e tinham as mesmas regras das ações civis que já preexistiam. Gradativamente, por conta disso, o jus puniendi, que é o direito de punir, foi passado ao Estado. Dessa forma, o magistrado trabalhava da seguinte maneira: ele proferia a sentença de acordo com a gravidade do delito e, dessa forma, aplicava a pena que estava prevista na lei, que funcionava de acordo com o princípio de reserva legal, que dizia que nenhum fato pode ser considerado crime se não existir uma lei que o enquadre no adjetivo criminal. O magistrado também podia aplicar a pena diretamente ou através de agentes estaduais. Com relação aos delitos públicos, eles eram classificados em crimes magistrais, vis pública, anona ou âmbitos. Os crimes magistrais
eram os que envolviam o imperador ou o Estado. E eles eram subdivididos em perduélio, que eram os crimes praticados intramuros, ou seja, dentro ao redor da cidade, dentro do território da cidade. E prodídio, que eram os crimes praticados fora dos muros das cidades. Com relação a vias públicas, eles eram os crimes que atentavam contra a segurança do Estado. E eles eram divididos em ocultação do armamento, que era quando o cidadão omitia que ele possuía tal armamento, formação de quadrilha e perturbação da ordem pública. Os âmbitos eram os ilícitos contra a administração pública, ou seja, a corrupção e a fraude eleitoral. A nona eram os atos prejudiciais à colheita, ou seja, eram roubo de suprimentos ou incêndio à colheita da população. Bom, agora vamos falar um pouco sobre delitos privados, que são classificados em furto ou roubo, dano material ou injúria. O furto ou roubo é dividido em furto manifestos, que é em caso de flagrante, que são praticados à noite ou com arma, e para esse tipo de delito a pena é a morte. Outro tipo é o furto nec manifestos, que o magistrado determina a pena. Também temos o dano material, que é a multa conforme o valor do objeto. E para casos de injúria, a penalidade é basicamente a lei de talião, para casos onde não houverem acordos, e multas de acordo com a gravidade. Bom, agora vamos falar um pouco sobre delitos pretorianos, que são classificados em vis, dolos, fraus e ação paulina. Vis é a violência física ou moral para obrigar alguém a fazer algum negócio. A penalidade é o quádruplo do prejuízo causado. Para dolos, é o falsamento dos fatos, iludindo alguém em negócio comercial. A penalidade é restitui integral. Fraus é qualquer manobra utilizada pelo devedor para ficar insolvente. A penalidade é restrito integral ou ação paulina. Ação paulina é a espécie processual criada pelo pretor Paulo para reaver bens alienados de forma fraudulenta. Podia ser intentado contra o devedor e contra os terceiros adquirentes. Bom, falando um pouco sobre a classificação dos quasi-delitos, que são o quê? São atos ilícitos que, na verdade, não têm a intenção de ofender, mas eles resultam em negligência, imprudência e imperícia. Então, está relacionado a um processo mal julgado, que é o quê? É a ação proposital do juiz para beneficiar uma das partes. E quando isso ocorre, a decisão do juiz ela era anulada e designada a outro juiz. E o dejectis e etifusis, que dejectis é o objeto atirado e etifusis era o líquido derramado, é relacionado a quando atinge um transeunte, ou seja, um atrasamento do pagamento do dobro do valor do objeto. E se provocasse óbito, havia uma multa de 50.000 sestércios. O objeto suspenso na via pública, ela é a pena de multa e obrigação de remover. Remover o quê? Se houvesse algum dano à pessoa, algum item anterior, e o prejuízo causado por prepostos, relacionados à quebra ou furta, era uma pena de restituição do dobro do valor do objeto retirado, ou do prejuízo que fosse causado à pessoa. Eu vou falar sobre as penas capitais. A decapitação é a pena de morte aplicada aos cidadãos. A forca é aplicada aos estrangeiros, assassinos e devastadores de colheitas. A queimação viva é aplicada aos feiticeiros e profanadores religiosos. A crucificação viva é aplicada aos escravos e criminosos violentos. O lançamento às feras é aplicado aos traidores, ou seja, os cristãos. O lançamento ao mar ou ao rio é aplicado aos parricidas. Antes eram chicoteados até sangrar. As penas capitais indiretas são compostas pelo exílio, deportação e trabalhos forçados.